Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo a gente vai continuar a série, chegando numa parte agora que muita gente odeia, muita gente ama, mas que no fim das contas é muito necessária, que é a etapa de testes. Criar testes automatizados para as nossas aplicações. Mesmo se você não for muito fã de criar testes, quando você passar por uma situação em que tiver que fazer uma refatoração, ou mesmo criar uma nova funcionalidade num código, você vai ficar muito feliz de ter testado, porque os testes ajudam muito a gente mudar o código, evoluí-lo com segurança. Por isso que nas vagas sempre se pede e se avalia se o candidato sabe fazer teste automatizado. E é por isso que a gente vai cobrir esse assunto aqui nesse vídeo. Então, antes de começar, eu quero tratar alguns ajustes que eu fiz no projeto desde o vídeo passado, tá? Como eu falei, a gente vai olhando, vai vendo o problema e vai corrigindo. Um dos ajustes que eu fiz foi mudar o job para persistir aquele sinal da transação. Não sei se vocês lembram, mas no vídeo passado, a gente fazia uma operação para multiplicar pelo sinal. E aí saber se era débito ou crédito. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei no processador essa normalização do valor, né? A divisão por 10 e já multiplico pelo sinal. Então, eu fiz essa mudança aqui para a gente usar aquele tipo transação aqui no processador. E baseado no tipo transação, eu tenho o sinal e aí eu sei se é um crédito ou se é um débito. Então, a minha transação já vai ser persistida no banco com o sinal positivo ou negativo. Então, com isso, a gente também tirou essa lógica do transação service. Aquele transação service que gerava o relatório, né, com os totais, ele não está mais fazendo isso. Eu só pego o valor mesmo e coloco aqui as is, o valor que vem do banco, que já vai vir positivo ou negativo. Então, estamos alinhados quanto às mudanças, perfeito. E agora, para falar um pouquinho dos testes automatizados, eu não vou me estender muito nos conceitos introdutórios, porque eu tenho um vídeo que fala sobre testes. E eu vou deixar um card aqui para você dar uma olhada, porque é um vídeo que eu recomendo muito, porque eu vou desde a motivação e falo bastante coisa e tem a parte prática também, tá bom? E por isso eu vou logo criar o meu teste de unidade nesse projeto. A gente vai fazer isso agora na prática, então vamos focar logo no código. Eu vou criar aqui o transação service test. Existem várias funcionalidades que eu poderia testar nessa minha aplicação, mas o vídeo ficaria longo demais se a gente fosse abordar tudo. Então eu vou abordar a principal funcionalidade. Isso até é interessante, tá? Dependendo da criticidade da funcionalidade, a gente capricha mais nos testes. E esse relatório aqui é importante, por isso que a gente vai testar essa funcionalidade. Ela é bem importante para o negócio. Então, eu criei aqui uma classe com o sufixo test e essas classes vão representar testes de unidade, que são testes bem isolados, vamos dizer assim. É de uma unidade de código. Então, eu estou testando essa unidade de código, essa operação, ok? E para a gente fazer os testes, existe um ambiente de testes que a gente usa no Java. Primeiro, a gente tem um executor dos testes, que é o JUnit. E o JUnit a gente já ganha quando a gente usa o Spring, porque o Spring cria aqui uma dependência, ele adiciona no projeto, chamada Spring Boot Starter Test. E aqui tem um monte de dependência nesse pacotão, nesse bom. E uma delas é o JUnit. Então, o JUnit a gente vai conseguir usar aqui no VS Code para rodar os testes, e para isso basta a gente colocar a anotação @test. Aqui do JUnit 5. Quando a gente faz isso, a gente pode colocar um método aqui, que sempre é void, e aí a gente pode colocar como test get totais transações by nome da loja. Eu acho que não é get, né? Eu acho que é list. É isso aí. Então, a gente vai testar esse método, coloco o prefixo teste na frente, e com o @test eu sei, olha só, o JUnit sabe que esse cara aqui precisa ser executado como um teste. Então já aparece o playzinho na minha classe.
E aí, o JUnit também oferece asserções. Então, se eu usar aqui, por exemplo, assert true e colocar aqui um true, algo assim, ele importa essa operação de forma estática aqui do JUnit 5 e se eu rodar o teste aqui, vai aparecer um joinha, um check, se o meu teste passar. Caso contrário, vai aparecer um xizinho se o meu teste falhar e vai mostrar o que era esperado e o que aconteceu, o real. Então, essa é a visão que a gente tem dos testes quando a gente executa aqui no VS Code. Esse é o meu ambiente de testes, ok? Agora que você já teve um contato aqui com o JUnit, como ele funciona aqui na IDE, a gente vai para a implementação dos testes de fato. E aí a gente sempre usa um padrão que é conhecido como 3A, para dividir nosso trabalho de testes. O primeiro A é o arrange. Então, a gente precisa montar os dados que vão ser usados para o meu teste executar. E que dados são esses? As transações. A gente está querendo testar o relatório de transações. Então, a gente precisa montar essas transações aqui. E as transações serão agrupadas por nome da loja. Então, a gente pode definir aqui que a gente vai trabalhar nesse cenário de testes com a loja A e a loja B. Vou definir essa constante aqui para essas duas lojas. E aí a gente cria transações a partir desse nome de loja. Então, eu vou usar aqui o new transação. E aqui a gente vai descrever que dados a gente vai usar para o nosso teste. Aqui tem várias formas de fazer, tá? Eu vou fazer da forma mais ágil, mas você poderia criar uma factory para fazer a criação desses dados fake que você usa para os testes. Poderia criar constantes com os dados já para serem referenciados. Então, tem várias formas. Eu vou fazer da mais simples, que é colocar os dados aqui mesmo. O primeiro dado é o ID. Deixa eu até verificar aqui. Ele está querendo que eu importe a transação, beleza, e que eu adicione os argumentos, né? Vamos olhar aqui um de cada vez, que acho que fica melhor de visualizar assim. Primeira informação é o ID. Então, vamos colocar o ID 1, sei lá, algo assim. A segunda é o tipo 1. A data, a gente vai criar aqui, e a gente pode criar com a data atual, né? Então, pego o current time millis do system e crio uma data. E a data aqui eu vou usar a do SQL. Essa é a data da transação, lembra disso. Então, a gente tem que importar do java.sql.date. O valor agora, a gente vai colocar aqui um big decimal, value of 100, né? Algo assim. Um CPF aqui qualquer, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele é um long. O cartão agora, a gente vai colocar um número também, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90, 12, 34, 5, 6. Por isso que eu falei que biblioteca de fake data é importante, porque você não tem que usar a criatividade para ficar montando o seu dado de testes. Aqui a gente vai ter um time com o system current time millis. E aqui a gente vai ter o dono da loja, que nesse caso vai ser o dono da loja B, e a gente tem loja B. Então, posso importar o time aqui também. Criei minha primeira transação, que vai ser usada para os testes, para esse relatório. Mas testar só com uma não é muito legal, né? Não mostra muita coisa. É importante a gente pensar no cenário de teste que tenha algum complicador. Pelo menos 2 lojas, por isso que eu coloquei a loja A também. Então, eu vou criar mais 2 transações aqui, de forma similar ao que a gente fez aqui em cima. Certo? Beleza, já fiz aqui rapidamente, né, para não ficar cansativo. Coloquei a transação 2 e a transação 3. E aqui nesse exemplo, eu vou ter 2 transações da loja B e uma transação da loja A. Vamos até fazer o seguinte, eu vou colocar essa aqui da loja A, uma da loja A, uma da loja B e outra da loja A. Então, vão ser 2 da loja A.
com esses dados fictícios, porque eu vou querer depois comparar no meu relatório para ver se vem tudo certinho. Então, são 3 transações e aí eu preparei os meus dados. Esses são os dados que eu usarei para o teste. Agora, o que vai acontecer aqui? Eu estou testando transação service, então preciso ter esse cara, transação service, aqui, como dependência, certo? Mas eu não posso simplesmente injetá-lo de qualquer forma, porque ele tem também dependências, ele tem um repository. E lembra que eu falei que a gente está falando de um teste de unidade? Eu tenho que manter a fronteira na minha unidade. E é por isso que a gente usa algo chamado de mock. A gente usa o Mockito, que é uma biblioteca que também vem aqui nesse pacotão do Spring Boot Tests, para mocar as minhas dependências e manter minha unidade isolada no teste. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar a notação aqui, inject mocks, que é do Mockito, e isso vai permitir que eu injete o service e os mocks das suas dependências. Então, eu posso chegar agora aqui, colocar um @mock e ter também o transação repository aqui nas dependências do teste, certo? E o mock, ele não é um objeto real, ele é um objeto mais barato, fictício, que representa essa dependência da minha unidade. Por isso, se a gente chamar qualquer método desse mock, a gente não vai ter resultados reais. Então, o que a gente precisa fazer aqui no teste? A gente precisa pegar o mock, ok? E dizer o que ele precisa retornar quando eu chamar os seus métodos. E isso vai ser importante, porque lá no meu service eu estou chamando esse método aqui. Então, se eu invocar o meu service aqui no meu teste, quando ele chegar aqui no repositório, o repositório é um mock no contexto de testes. Então, eu não vou ter nada sendo retornado por esse método. E aí eu não vou ter o comportamento que eu espero, que é retornar aquelas 3 transações que ficticionalmente, olha essa palavra, que de forma fictícia estão no banco. Então a gente usa algo que a gente chama de stub, que a gente vai simular o que é retornado quando o método do mock é invocado, vai descrever mesmo. E a gente faz isso utilizando o when, o método when. Então when repository find blá 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 blá. Quando esse método for chamado, then return, e aí eu posso dizer para retornar minhas transações, as que eu criei. Então eu posso criar uma variável aqui, deixa eu subir um pouquinho, mock transações, que vai ser uma lista que contém a transação 1, a transação 2 e a transação 3. E aí eu digo que o resultado, vou importar o list primeiro, e aí eu digo que o resultado da chamada dessa operação, no meu contexto de testes, vai ser essas 3 transações. Então perceba, a lógica do service ainda está sendo executada, mas quando chega nas dependências dele, eu moco o comportamento. Eu digo exatamente o que é que vai acontecer com cada dependência mocada. E agora que a gente arrumou aqui o stub, né, que é estabelecer as expectativas do que vai acontecer, e arrumamos aqui os dados de teste fictícios, a gente vai agir. Vamos para o segundo A, que é o act. Então, eu vou marcar aqui o arrange, vamos para o act, e aqui a gente vai simplesmente chamar o transação service, aliás, eu chamei de service, né? Acho que foi isso, get totais, find list. Nossa, list totais, esse é o método. Quando a gente chama esse cara, a gente retorna os reports. E aí a gente vai ter o resultado da nossa operação, do teste, do método que está sendo testado, ok? Só que só esse resultado não me diz nada. Eu não vou deixar um usuário olhar manualmente para ver se está certo ou errado. É aí que entra a etapa do assert. Então, eu já fiz o act aqui, que é chamar a operação que está sendo testada, e eu tenho um assert para confirmar se o resultado foi o que eu esperava, para aferir os resultados. Então, a gente usa aqueles métodos assert alguma coisa do JUnit,
ou de outras libs, tá? De outras libraries. Eu vou usar o assert equals aqui. O assert equals, primeiramente, vai me verificar se eu tenho 2 itens no meu report. Por que 2? Porque são 2 lojas. Esse assert já vai me dizer se o agrupamento por loja está sendo feito no meu service. Então, eu já tenho um testezinho aqui feito, já para ter uma sanidade aqui para ver se está tudo ok. Ok? Ok, ok? Ok. Então, vamos lá. Vou rodar dessa forma que está, só para a gente ver se passa. E não passou. Vamos ver aqui o erro. This repository is null. Cadê o meu repository? Tá com mock aqui. Por que isso aconteceu, gente? Porque quando a gente usa o Mockito, e esse é um erro muito comum, a gente tem que usar o runner do Mockito para que ele consiga injetar os mocks. E a gente faz isso usando o @extendWith aqui do JUnit 5. E aqui a gente passa Mockito extension. E agora sim o Mockito tem os seus superpoderes de mocagem. Vamos executar novamente e olha o teste passando. Quem não gosta de testes, é impossível não gostar de ver esse check verdinho aqui, tá? É muito bom. Deixa eu fechar aqui o terminal. Mas isso aqui não é suficiente, gente. A gente tem que aferir mais coisas para ver se o nosso método tá funcionando, se o nosso relatório tá ok. E aí o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar o report, os reports, na verdade, fazer um for each aqui. E para cada report, a gente vai verificar. Primeiro, report, nome da loja, é igual à loja A? Se for igual à loja A, eu sei com quem eu vou comparar. Eu vou comparar com as transações da loja A. Então, eu posso verificar que o total, com assert equals, o total aqui, que eu já calculei, tá? É um big decimal value of de 175. E aí eu comparo com o total retornado pelo report. Agora sim, sumiu. Então, eu estou comparando se o total aqui é 175, ok? A gente pode verificar também o número de transações desse relatório da loja A. A gente sabe que temos 2 transações da loja A. Inclusive, aqui está dono da loja B. Vamos colocar dono da loja A agora sim. Loja A. Temos 2. Então, até vou colocar como primeiro o assert, que eu tenho o tamanho 2 aqui no report transações. Eu vou ter 2 transações aqui. E aí, a gente pode usar o assert true para verificar se lá nas transações do relatório eu tenho a transação 1 e a transação 3, que são as 2 da loja A. Então, olha só, eu consegui testar tudo, né? Ver se está tudo ok. E como a gente está usando o record, a gente tem um equals sendo feito para cada campo desse record do transação. Então, todas as propriedades que eu coloquei aqui vão ser comparadas. Certinho? Isso testa com muita segurança que o meu service está fazendo a operação de gerar o relatório corretamente. E depois a gente pode colocar a checagem da mesma forma que a gente fez aqui, só que agora é com a loja B. Então, a loja B eu vou ter uma transação. O total dela vai ser 50, que eu já calculei. E ela vai conter a transação 2 apenas. Certo? Então, verifiquei todas as propriedades desses reports retornados pelo meu service. Estou bem confiante agora. Vamos rodar aqui o teste para ver se está ok. Estou bem confiante e o teste falhou. Era esperado 2 e foi retornado... Opa, vamos ver aqui o que eu fiz. Nossa, esperado 2, claro, né? Aqui é o size. Eu estou comparando maçãs com laranjas. Agora aqui também tem um size. Agora sim, é um número
com o tamanho de transações. Rodar de novo, agora sim eu estou super confiante, vamos ver aqui. Ah, é decimal, né, gente? Eu coloquei 175, deixa eu colocar decimal aqui. Agora a gente vai ter o teste funcionando, agora sim eu estou confiante, vamos ver. Aê, teste passou. Então, a gente conseguiu aqui fazer um teste de unidade para a funcionalidade mais crítica do nosso sistema, que é a geração do relatório. Então, a gente fez aqui, cobriu todos os passos. Com esse exercício, você vai conseguir criar outros testes de unidade para outros cenários, para cenários onde não tem transação, cenários, casos edge cases, né, que a gente chama. Dá para fazer muita coisa e a avaliação vai explorar muito essa sua capacidade de pensar em cenários de teste, ok? E é claro, esse aqui é um teste de unidade, por isso que eu usei mocks, eu usei esse teste com um cenário bem reduzido, mas existem outros tipos de teste. E eu quero falar com você um pouquinho sobre isso, não sai ainda, tá? A gente não acabou. Eu preciso falar com você que esses testes aqui, em produção, não são suficientes. A gente tem outros. E para falar um pouquinho disso, eu queria aproveitar para mostrar um pouco do meu site, tá? É um site que eu criei há pouco tempo. E aqui eu centralizo todas as novidades a respeito do canal, dos meus cursos, de tudo que eu ofereço para a comunidade. Só falta aqui os artigos, mas eu ainda vou adicionar. Então existe aqui um curso, olha só. Testes automatizados na prática com Spring Boot. Esse curso aqui, que tem esse valor, está nesse valor aqui muito simbólico, promocional. E se você abrir aqui, clicar no link, vai abrir essa página com 81% de desconto. Então o curso está de graça, tá? Tá bem baratinho. Mas o que eu quero mostrar para você é, além da classificação que é muito boa, 4.9, tem quase 1.000 alunos, a gente tem aqui os tipos de teste que temos que pensar, né? Temos testes de integração, testes subcutâneos, temos também testes de cobertura, testes mutantes. A gente pode usar teste containers quando a gente interage com o banco. Então tem muita coisa ainda no mundo de testes que são necessárias para a gente realmente testar efetivamente as aplicações. Isso também pode ser um diferencial na vaga, né, na resolução do desafio. E aí eu te convido a assistir aqui a introdução. São todas aulas abertas. E essa aula aqui, ó, tipos de teste. Essa aula vai te mostrar todos os tipos de teste que eu falei, que você pode considerar aqui para testar, inclusive a diferença de mock para stub, para dummy. Tem uma pirâmide de teste também que a gente fala aqui nesse vídeo. Por isso, caso você queira evoluir aqui, fazer mais do que eu mostrei nesse vídeo, recomendo dar uma olhada aqui nessa seção introdutória do curso. E se gostar, claro, né, adquirir o curso, porque é um curso bem completo para testes. Eu tenho certeza que você vai sair daqui amando fazer teste automatizado. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quero muito ouvir o feedback de vocês a respeito. Se já amam criar testes automatizados, se odeiam, por quê, tudo isso. E ainda temos muito assunto para ver nessa série. Por isso, já se inscreve no canal, curte o vídeo, ativa as notificações, porque os próximos episódios da série estão muito completos e você não vai querer perder. É um material muito abrangente que eu trago aqui para o YouTube. Eu tenho certeza que vai agregar grande valor para você. Então fica comigo até o final da série, que eu garanto que você não vai se arrepender. Combinado? Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.